Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai trazer um tema super interessante aqui, com o nosso convidado aqui que já veio pela terceira vez, é praticamente um membro do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Rafinha, novamente. Eu nem vou te apresentar muito aí, o Rafinha já tem vários episódios aqui conosco, vocês já conhecem ele e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante. A gente vai falar sobre software, o que é open source, as diferenças, né, entre os tipos de software, né, para trazer um pouco para a gente aprender sobre esse tema tão importante. Então seja muito bem-vindo, Rafinha, é um prazer recebê-lo aqui novamente no MatrizCast. Fala, Fabinho, obrigado aí. Feliz de estar aí pela terceira vez, participando, contribuindo. Quem quiser saber da minha história consegue assistir outros episódios seus e ver outras coisas interessantes que a gente falou. Muito bacana. A gente já falou aqui, né, Rafinha, sobre programação, a gente falou sobre vários temas relacionados à tecnologia e hoje a gente vai trazer o tema que é o seguinte, né? O que é de fato o software, né? O que é um open source, por exemplo, né? Para as pessoas entenderem. Talvez a pessoa nem saiba o que seja um open source, talvez a pessoa nem saiba de fato o que é o software, né? Então, hoje a gente vai trazer essa parte de caráter educativo justamente para os nossos ouvintes começarem a entender um pouco sobre a internet. Eu sempre falo aqui, Rafinha, que a gente teve, né? O mundo todo, a gente teve uma inclusão digital que não veio em paralelo com uma alfabetização digital. Então, assim, as pessoas usam muito, consomem muito tecnologia, mas talvez não entendam o que está por trás de cada produto desses que elas estão utilizando. Então, o software, né, como a gente já até passou aqui muitas vezes, é o programa que vai estar rodando, né, para você usar aquele produto tecnológico de uma forma bem simples, né, o algoritmo que vai estar ali que descreve as funções. Mas existem diferenças, né? Por exemplo, quando a gente usa um YouTube, quando a gente usa um mecanismo de busca, um navegador da web, enfim, qualquer programa que a gente usa tem diferenças entre eles, né, que são esses tipos, né, o códigos open source, códigos que não são. Então explica um pouco pra gente, Rafinha, quais são esses tipos de software, né, como é que você começou a se interessar por isso, né, como é que foi a sua trajetória que começou a pesquisar e aprender sobre isso e traga aqui um pouco para nós no que é esses tipos de softwares que a gente tem hoje em dia. Então, bom, eu comecei quando eu mudei do Windows para Linux há um tempo atrás. E aí eu comecei a cada vez mais entender o que era o Linux, entender e pesquisar a história, e cada vez fui mais me interessando e entendendo a importância do movimento, que a gente vai conversar, do movimento do free software, e tentando participar, e aí começando a entender a importância que isso tem nas nossas vidas, a forma que a gente usa o computador, no contexto em geral. Hoje, você falou, cada vez mais a gente usando o computador, usando a tecnologia, e como que a gente entende melhor essa tecnologia. Sim. Uma coisa que eu sempre falo, você falou, explicar o que é software, eu sempre faço uma diferenciação entre o código do software e o software que a gente consome, Sim. como o bolo e a receita do bolo. Sim. Onde o código-fonte, que é o que a gente vai falar bastante aqui, ele vai ser a receita do bolo. E o código, que é o que todo mundo geralmente só vê o bolo. Então, hoje todo mundo só come o bolo, vai na padaria, o bolo está ali pronto. Hoje a gente vai falar mais sobre a receita, como que ela surge, como que ela é gerenciada, quem tem acesso a ela. E é essa que vai ser a diferença entre as coisas que a gente vai conversar hoje. Muito bacana, Rafinha. É exatamente isso, né? O que está por trás daquilo que a gente está utilizando, né? Quando a gente clica num botão e acontece uma ação, né? Quando a gente digita uma informação, para onde ela vai, né? Então, assim, Rafinha, o que seria, né? A primeira diferença, acho que você pode até usar esse exemplo, você falou Windows para o Linux, né? Não sei se todo mundo conhece, mas o Linux é um sistema operacional, é isso que a gente pode colocar no computador, ele é diferente do Windows. Como assim? Como que isso funciona? O Linux, ele é um sistema operacional, como você falou, funciona igual seria um Windows, funciona igual seria um macOS. São sistemas operacionais diferentes. O que vai mudar justamente
é como ele é criado, como ele é desenvolvido e quem tem acesso. Então, hoje, o Windows, quem tem acesso? A Microsoft. Se você precisar fazer uma modificação no Windows, quem precisa fazer essa modificação é a Microsoft. Quando você liga o Windows pela primeira vez, o que aparece para você? Um monte de termos que ninguém lê, que você tem que aceitar, tudo dando permissão para a Microsoft e só ela tem acesso e só ela pode mexer. Já o Linux, não. O código é inteiro aberto para todo mundo que quiser ver, mexer, modificar, contribuir. Então, se você achar alguma coisa, você pode esperar que alguém faça, né? Mas você também pode fazer você mesmo. E como é aberto, um número maior de pessoas podem ver esse código, ver o que tem lá dentro, isso dá uma garantia maior, dá uma segurança. Então, essa foi uma das coisas que eu comecei a mudar do Windows para o Linux. E isso traz várias coisas diferentes, como segurança, mas também customização. Então, se, por exemplo, você vai mexer no Windows e você não gosta de como a barra é, você queria que tipo, a barra não fosse uma, fossem duas, ele é meio difícil de você modificar isso. No Linux ele é muito mais fácil, ele te dá uma customização, uma liberdade muito maior de utilização. Muito bacana. Então, pelo que você está falando aqui, né, quando a gente fala do Windows, a gente toda a propriedade, né, de quem pertence àquele código da Microsoft, é de uma empresa. E quando você vai para um Linux, você tem a possibilidade, primeiro, de ver o que está acontecendo ali, né? Você entende, você tem a receita do bolo, então você consegue, além do que você falou de customizar, talvez você tenha um entendimento, né, de como funciona. Isso te dá uma parte de segurança maior, você sabe o que está acontecendo ali, né? Talvez quando você está lá quando você dá o aceite a todos os termos, você não sabe, né, o que vai acontecer com as suas informações, ou a forma como que você utiliza, ou como eles vão fazer com essas informações, porque é algo que está em propriedade deles, só eles sabem, né? Então, acho que o primeiro ponto que você traz para nós, além de customização, é um pouco de privacidade e segurança, né? E agora, sim, Rafinha, quais são as diferenças, então, os tipos de software que a gente tem? A gente só tem esse que é fechado e um software que é aberto? É só essas duas opções ou funciona de outra forma? Então, assim, existem diversas e milhares de licenças. Geralmente, a gente agrupa ela em algumas formas. O primeiro vai ser o software proprietário, que é o que o pessoal tá mais conhece em geral. Não significa que é o mais comum, mas é o que muita gente às vezes está acostumada. Então, quando a gente falou muito do Windows, ele é software proprietário. Se você vai falar do Microsoft Office, ele é um software proprietário. Photoshop, um software proprietário, onde quem desenvolve o software tem a licença para ele e cobra de você o uso. Esses são os softwares proprietários. Depois, a gente tem muito que a gente chama de freeware, onde ele é um software proprietário, mas geralmente as empresas não cobram de você o uso. Qual é um freeware muito conhecido no mercado? Google Chrome. O navegador que você usa, que a maioria das pessoas usam para navegar na internet. Ninguém paga por ele, mas você não tem acesso ao código dele. Você não tem acesso a como aquilo foi feito, se você quiser modificar. Ele é um freeware. Depois eu vou falar um pouquinho de quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles, mas vou passar só pelas diferenças. Depois a gente vai ter dois softwares que eles são muito parecidos, que vai ser o open source, né, que seria o código aberto, e o free software, que é o software livre. Eu gosto de comentar dos dois, porque muita gente confunde o software livre com o freeware. O freeware é aquele chamado de software grátis, né? Sim. Aquele é de graça. E existe um preconceito de, às vezes, um grupo de pessoas com software de graça que fala assim, se o software é de graça tem vírus. E aí, quando a pessoa vê o free software, ela traduz como software de graça e fala, não, eu não vou mexer nesse software porque vai ter vírus. Mas a diferença é muito grande, porque o free software te dá a permissão de acessar o código. Então, se tiver um vírus ali, o vírus é visível para todo mundo. Ah, mas eu não sei identificar. Mesmo que você não saiba, vai ter algum
alguma pessoa que conhece programação que vai olhar e vai ver que tem um vírus. E ou a pessoa vai remover, ou ela vai avisar todo mundo ali. E alguém vai. Se o software é uma coisa muito boa, alguém vai fazer uma versão dele sem o vírus. Porque você pode modificar. A diferença muito entre o free software e o open source é mais filosófica, onde o free software ele dá a permissão, ele foi uma forma de dar a permissão para o usuário. E o open source, ele foi mais assim, onde você tem uma empresa por trás, e essa empresa abre o código, ela ainda quer ter o controle, mas ela abre o código para que as pessoas possam ver. Quando começou o movimento, o free software começa primeiro, só que algumas empresas não compravam muito a ideia do free software, e aí surgiu o movimento open source, que ele era um pouquinho mais livre, assim, né, a questão para as empresas usarem. Hoje, a diferença entre os dois é mais filosófica, é mais como que vai a cabeça de quem gerencia do que propriamente uma diferença em liberdade. Então, mais ou menos. Não, muito bacana, né? Eu pensando aqui só tinha dois pontos, né? Você já me apresentou 4, né? E olha como, né, isso é interessante. E aí, então, a gente vê vários níveis, né, que a gente pode ter de acesso, né, ao código, né? E isso é uma parte importante você dizer, né? Que você falou assim, se tiver um vírus, alguém lá vai ver, né? Se tiver algum problema, alguém lá vai ver o que está acontecendo porque você deu acesso à sua receita, né? Vamos de novo pro bolo, né? Aí a pessoa é intolerante à lactose, por exemplo, e você só vende o bolo e aí como é que a pessoa vai saber se, por exemplo, foi usado ou não se você não deu a informação, por exemplo? Pô, mostra a receita, ó, usei isso. Você tem a prova, né? Como foi feito aquilo, né? E isso é muito importante na hora que a gente fala sobre privacidade, na hora que a gente fala sobre acesso à informação, né? Porque a gente vive hoje, né? Todo mundo sabe que tem as questões de privacidade de dados, a gente vê as leis cada vez mais fortes em relação a isso, né? Esse assunto cada vez mais sendo debatido, e faz sentido para mim ver esse movimento do open source vindo ao mesmo ponto, porque é como se fosse uma forma das pessoas falarem, tudo bem, mas por que você está me escondendo tudo isso? Por que só você sabe o que você está fazendo com as minhas informações? Qual é o problema da gente poder saber o que está acontecendo ali, né? Porque eu vi isso uma vez, Rafinha, e acho que é verdade, né? Acredito nessa frase, né? Que eles falam assim, quando você não paga por um produto, você é o produto, né? Então, se você não está pagando ali pelo Google Chrome, é porque você está sendo um produto para ele, seja com as suas informações, seja com a sua atenção, né? Quando você não paga pelo Instagram, mas o preço daquilo é justamente você na telinha, porque ele quer aquilo, você é o produto. Então, assim, independente de posições, o que eu falo aqui é posicionamento em relação à informação, para que a pessoa entenda, né? Para que as pessoas comecem a falar sobre isso, talvez, mas com um pouco mais de propriedade e entendimento do que elas estão falando, para que elas justamente consigam, né, entender. Mas, Rafinha, quais que vocês acham, então, que seriam as vantagens? Porque até agora eu só estou vendo vantagens, mas assim, quais seriam as vantagens desses tipos de softwares, né? Quais são até as opções, né? Porque quando a gente fala, você falou aqui Google Chrome, que é um software que a gente não paga, mas a gente não tem acesso, ou Windows, por exemplo, que a gente não tem acesso. Você já até falou do Linux. Mas quais são as vantagens em relação aos códigos abertos e quais são até as opções que a gente pode usar comparado a isso? Então, o que vai acontecer assim, o software proprietário, a grande vantagem é que quem fabrica ele vai cobrar uma licença. Então, eu falo assim, geralmente segue o dinheiro. O software proprietário ele vai esperar as pessoas pagarem para ele para o uso. É o jeito mais rápido, mais direto de você receber financiamento para continuar desenvolvendo o seu software. Sim. Isso ajuda muito quem desenvolve, né, quem fabrica o software. Porém, como ele não abre aquele código, é o que você falou, a gente não sabe o que tem lá dentro. Então, se tem algum componente, alguma coisa que você não gosta, de novo, a gente estava falando ali, né, do bolo, sim. Você vai numa padaria, um tempo atrás, né, o pessoal falava, eu não quero esse pão que tem bromato. Se você comprasse o pão e ele fosse obrigado a te falar toda a receita que ele usou, todo o processo, sim. Você ia saber se tinha ou não. Então, como o pão ele é fechado, você não pode. A segunda coisa, até aproveitando o gancho, porque quando surgiu, né, o software proprietário,
o software open source, um Sim, dos movimentos, o cara que começou o movimento, ele falava assim: se eu compro um jogo de tabuleiro, um carro, vamos falar de um jogo de tabuleiro, eu posso jogar esse jogo, eu posso chamar meu amigo jogar, eu posso modificar as regras do jogo e jogar com uma regra diferente, eu posso emprestar para o meu amigo e ele pode jogar esse jogo com outros. Eu sim, comprei, eu posso usar esse jogo da forma que eu quiser. Hoje, quando a gente vem para o computador, não. O software proprietário, ele fala, você tem direito e só você tem. Você não pode emprestar para o seu amigo, senão você está contra a regra. E você tem que jogar dentro das minhas regras, você não pode mudar. Então você comprou o jogo, mas ele não é bem seu. Você pode usar ele dessa forma. Então foi aí que o software open source veio. O free software, ele vai ser, você fala assim, então tá, vamos seguir o dinheiro. Software proprietário, as pessoas pagam. E o free software, da onde vem o dinheiro? Explorando as pessoas que estão usando. Então é onde você vai buscar os bancos, aquisitar dado, é onde você perde a maior parte das privacidades que a gente perde está no software, nos freeware. Porque é a forma que eles têm de conseguir dinheiro, é captando suas informações e vendendo. Ah, mas então, e como que o software open source, o free software, como que então eles sobrevivem se eles não podem coletar, ou não podem, geralmente eles não coletam suas informações porque a comunidade é bem restritiva nisso e quando aparece alguém que faz, que tenta coletar informação, meio que alguém cria uma versão paralela que não coleta informação e que cresce mais. sim. Então, geralmente é bem difícil eles conseguirem coletar informação. Então, você fala, não coleta informação e não cobra pelo uso. Como que eles funcionam? Geralmente com doações, onde as pessoas vão doar para que eles continuem desenvolvendo. E a ideia é algo, na verdade, o software free software ele não impede o dono de cobrar pelo software. Existem muitos software free software que são pagos. Sim. Só que quando você compra, você tem o direito de receber o software, o código-fonte junto, e você tem o direito de modificar o código-fonte se você quiser. O código-fonte é a receita, né, do bolo, é o Sim. código que foi usado. Então você pode modificar e você pode distribuir a versão modificada. Desculpa. Essas são as 4 leis que definem o software open source. É você ter acesso ao código, desculpa, é você poder usar o software da forma que você quiser, você poder ver como o software foi criado, você poder modificar e usar a versão modificada, e você poder distribuir a versão modificada. Essas 4 leis, se um software atende às 4 leis, ele é um free software. Veja que a gente não fala em dinheiro. Nada impede de eu cobrar alguém pela distribuição. Sim. Mas quem comprar tem essas quatro regras para seguir. E as empresas vão cobrar pelo serviço, vão cobrar, vão receber doações, que é a forma delas se manterem. Esse é o grande problema, às vezes, como o código, os softwares open source consegue se manter, porque ele sempre tem essa batalha, principalmente inicial, para conseguir financiamento. Mas uma vez que eles passam essa barreira de financiamento e conseguem ter patrocinadores e conseguem ter as pessoas doando dinheiro, eles dão a melhor forma pra gente, porque eles não vão ter, dificilmente eles vão ter vírus, eles dificilmente vão coletar seus dados, então eles vão te dar muita privacidade. E se eles fizerem alguma coisa que você não gosta, você pode ir lá e modificar. Muito bacana, Rafinha, entender, né, esse contexto, e acho que as vantagens, assim, resumindo, elas são muito claras para mim em relação a dar poder ao usuário, em vez de você ser alguém que está usando algo que você realmente não sabe. Porque eu falo isso, porque a maioria das pessoas, ela fala uns dados, mas não entende o que está por trás daquilo. Né? Por que talvez seja perigoso, né, ou você tenha medo dos seus dados na internet, aonde? Porque tudo que você está fazendo gera informação, né? Assim, eu estava pesquisando, né? Um ponto onde você deixa o mouse na tela, isso é uma informação.
Quanto você rolou para baixo na tela, isso é uma informação. A pessoa que fez a página, por exemplo, ela vai ver quanto que você desceu, que ali embaixo está o botão de compra, quantos ficaram lá em cima, aonde você deixou o mouse ali na tela para comprar ou não. Então tudo que você está fazendo ali de fato, não é só a sua curtida, não é só o seu e-mail ou o seu nome que é uma informação, né? Tudo que você faz, da forma como você faz, é uma informação. Eu vi até uma vez, lembra que você até me mostrou um jogo, né, que tinha aí tinha os dados, por exemplo, do relógio, né? Eu tenho o meu relógio aqui e esse é o relógio que eu uso, né? Eu uso todo dia, o tempo todo. E ele tem meus batimentos, ele tem quanto eu corri, quanto não. Isso é um dado, né? Porque você sabe a rotina da pessoa baseada, por exemplo, nos passos ou no batimento cardíaco, sabe que horas que ela vai dormir, sabe se ela é uma pessoa que é atleta, sabe se ela não é atleta, se é uma pessoa, às vezes, até se está solteira ou não, né? Porque você vai ver a pessoa lá, toda vez vai de noite, sai ou não sai, uma pessoa mais reservada, ou se essa pessoa sai para almoçar no horário de almoço, porque ela tem um pico de passos. Então, assim, quando a gente fala em informação, é muito além do que o nosso nome, por exemplo, e qual postagem a gente curtiu, né, ou o que a gente comprou. Então, assim, são muitas informações. E quando você fala de open source, quer dizer que você sabe se a pessoa está usando aquilo para o que está usando. Né? O que ela está fazendo com isso? Quando você está no algoritmo open source, é isso que me fala. Então, enfim, eu queria, até para a gente contextualizar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem, quais são, por exemplo, uma pessoa está lá no Google Chrome. Existe outras opções de busca que, além do Google, né, a pessoa vai, por exemplo, ver um vídeo no YouTube. YouTube também, até onde eu entendi, você não sabe o que está acontecendo lá por trás. Existem outras opções, além de ela conseguir ver um YouTube, de internet, de várias coisas, até talvez de tradução, né? Aqueles softwares que traduzem os dados, também é assim que funciona. Existem outras opções. Como que é isso? Dá alguns exemplos, Rafinha. Bom, você entrou numa parte mais complexa. Vamos dividir. Quando você fala muito de internet, você falou do Google Chrome, você falou da pesquisa do Google, que são duas coisas separadas. Quem é o seu navegador e aonde você vai pesquisar. E depois, quando a gente fala de aplicativos da internet, aí você tem... às vezes o software se divide em dois. Porque você tem o cliente, que é o software que você acessa. E você tem o servidor, que é quem vai gerenciar, quem vai ser atrás, quem está rodando aquele site. Entendi. Então você pode ter, por exemplo, falando de aplicativo de mensagem, muita gente já deve ter ouvido falar do Telegram. O Telegram é um software onde o cliente, o aplicativo que você instala no seu celular, ele é open source. Você tem acesso ao código-fonte. Porém, o servidor, aonde fica rodando, quando você vai mandar a mensagem, o mecanismo que vai distribuir a mensagem, que vai gerenciar, o servidor, ele é código fechado. Então, eu posso ter acesso a ver o que meu aplicativo faz. Mas uma vez que eu mando a mensagem, eu já não sei mais o que o servidor externo faz. Entendi. Então, quando a gente fala de aplicativo web, geralmente a gente tem duas frentes. O cliente e o servidor. E a gente tem, às vezes, olhar os dois. Eu, por exemplo, eu uso muito o Signal. É um aplicativo de mensagem onde os dois, tanto o cliente quanto o servidor, são free software. Seguem o open source free software. Eita, deu branco. Acabei de falar do Google? Do outro aplicativo. Não. O WhatsApp, eles são os dois proprietários. Você não tem acesso aos dois. WhatsApp. Então você tem o WhatsApp, os dois são proprietários. O Telegram, o que você mexe é open source, mas o servidor é proprietário. E o Signal, os dois são código aberto. Então você vai entendendo a sua privacidade. Quando você falou de navegador, existem navegadores alternativos, código aberto? Existem. Um dos maiores que muita gente conhece, Firefox, pode não ter usado tanto, caiu um pouquinho de desuso,
Mas o Firefox é um open source. É um que eu recomendo muito para as pessoas. É baseado no Chrome, mas não é o Google Chrome. O Google Chrome, ele é um freeware. Porém, o Google desenvolve o que ele chama de Chromium, que é a versão open source do Google Chrome. E o Chromium é o que muitas empresas usam para criar diferenças. O próprio Internet Explorer, o novo, que é o Edge, na verdade agora é o Edge, eu nem sei, eu não uso, mas ele é baseado agora no Chromium, que é Sim. open source. Brave é um que eu recomendo muito para as pessoas usarem. Ele é baseado no Chromium, que é open source. Então você tem o navegador open source. Mecanismos de pesquisa. Existem mecanismos de pesquisa que vão te dar mais privacidade. O Google é o que vai te dar menos privacidade. E se você usa o Google dentro do Google Chrome, ele vai te linkar tudo que você faz. E aí acontece aquela coisa, todo mundo reclama, que fala, eu pesquisei por sapato em algum canto e recebi no outro a propaganda. Lógico, porque você está no mesmo navegador, está tudo interligado. Você deixou todas as suas contas estão ligadas. O navegador está ligado na conta que você pesquisou no Google. Estão todos eles linkados. Então, mudar o navegador, muda o mecanismo de pesquisa. DuckDuckGo é um mecanismo de pesquisa bom. O próprio Brave agora está com o Brave Search, que permite fazer uma pesquisa mais independente. E tem outros que você vai que ligam com o Google, mas através de um intermediário onde ele tenta anonimizar você mais. Então, por exemplo, Start Page, ele vai fazer esse caminho. Então, existem alternativas. Quando você vai pesquisar, você só tem que, às vezes, entender o que é a parte que você vai mexer e o que tem por trás. Muito bacana, Rafinha. E você me trouxe um ponto que é o seguinte, né? A gente começa a estar dentro de um ecossistema, né? A gente começa a ter o mecanismo de busca que está conectado ali com sua internet, que está conectado com o que você usa de mensagem, que está conectado com o seu relógio, que está conectado com tudo. E aí você vira muitos dados ali, né? E você não sabe para onde eles estão indo. De novo, eu não estou falando o que é certo ou errado, mas a gente está tentando mostrar, né, para as pessoas entenderem um pouco, né, o que se passa dentro de tudo, né? Eu acho que tem o ponto que as empresas falam, né, que elas estão tentando melhorar a experiência, então elas coletam seus dados para que você veja as coisas com, né, o que você quer ver, né? E isso de fato, Rafinha, eu vou te dar a minha experiência, né? Quando você é uma pessoa que me incentiva a usar esses aplicativos, eu estou em processo de adaptação, mas uma das coisas que realmente faz falta por exemplo, você vai utilizar um mecanismo de busca, esses open source, eles não são mais iguais eu estou acostumado com o Google, que eu colocava ali, ele já vinha mais ou menos o que eu sempre venho, ou que eu sempre estou vendo, né? Então, assim, isso é uma coisa que entra um pouco no assunto que a gente vai falar sobre a questão, o software da urna, ele é open source ou não, como ele funciona, esse é um ponto que a gente vai trazer hoje aqui, mas antes disso, toda essa coleta de dados, né, ela vem de uma forma que você acaba vendo o que você quer ver, você acaba vendo o que você gosta. Isso tem um lado bom? Polarização. Pode ter, mas ela pode também gerar o que você acabou de falar, uma polarização. Porque vamos supor, a pessoa que gosta de determinado assunto, você está lá pesquisando sobre isso, você fica mais tempo na internet quando você está vendo sobre isso, você acessa mais links sobre isso. Logo, quando você vai pesquisar sobre esse assunto ou vai te recomendar alguma coisa, vai vir este tipo de assunto. Não estou querendo dizer que a ferramenta está querendo te polarizar, mas pelo conceito dela, ela está querendo te mandar coisas que você gosta. Então você vai cada vez mais olhar só isso, né? E assim você pode, eu acho que todos podem fazer isso, né? Pega o seu celular, você tem lá um tipo de vida, uma ideia, e pega o celular do seu amigo. Começa a olhar as diferenças em buscas. Cara, é muito diferente, né? Mas então, a mesma assim, pesquisa, o mesmo tema. exatamente. Então, assim, é esse ponto, acho que antes da gente trazer para a ONU, que eu queria trazer, afim. Então, assim, tudo isso, além de contribuir com a segurança e a sua privacidade, isso pode estar causando uma polarização
independente de ser política, de qualquer coisa dentro da internet, isso é um perigo? Você vê isso de que forma, Rafinha? Eu acho isso um problema muito grande, porque é o que você falou. Você começa só a ver aquilo e é o que você falou, o mecanismo de pesquisa, ele quer vender. As lojas, elas querem vender. Então, ela sabe que ele não quer te mandar um link de um tema que você não gosta. Sabe, se você gosta de verde e ela te mandar um link azul, você não vai clicar. Ela perdeu página te mostrando um link azul. Então ela vai te mostrar verde. E ela vai te mostrar quantas mais vezes verde para que você se acostume e você goste daquilo e você clique mais. E com isso você começa cada vez menos ver o azul. E você começa a focar num canto. Isso é um problema. Outro problema que eu vejo muito grande, Fabinho, que a gente acabou não tocando, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não importo, a empresa tem isso. Existem dois problemas. A empresa tem. Eu confio que a empresa tem meus dados, eu confio que ela não vai fazer nada, eu confio muito na empresa. Duas coisas podem acontecer. Uma, a empresa mudar a direção, mudar os donos, e agora aquela coisa que você gostava já não está mais bem assim. Segunda coisa, a empresa pode ser hackeada e os dados serem vazados. E aí, imagina você ter toda a sua rotina diária, aonde você mora, aonde você vai, quanto tempo você fica fora de casa, quanto tempo você fica em casa, se você tem filhos dentro de casa ou não. Imagina toda essa informação vazar para um hacker e vazar para alguém malicioso que quer te assaltar, que quer te roubar. Imagina o perigo e o valor que essa informação tem indo para essas mãos. Então, eu tenho a preocupação, tanto pessoal minha, onde não deixar meus dados com tanta empresa, porque se ele vazar, a empresa pode estar fazendo tudo certinho, mas alguém hackeou e agora meus dados estão com alguém que eu não confio. Ou a empresa muda. E a gente fala aqui de empresa, e eu também tenho, onde é a parte que eu tenho mais medo, é quando isso vai para o governo, porque isso afeta a nossa vida. E de novo, mas eu não tenho problema, eu gosto do governo. Tá aí, e eu confio que ele não vai fazer nada de ruim com meus dados. Legal. E o próximo governo? Você confia? Então, uma vez que você deu seus dados, não tem volta. Não tem volta. Então, essa, para mim, é a parte mais crítica quando a gente fala de privacidade. E esse é o motivo do porquê cada vez mais eu busco softwares alternativos, softwares open source. E sim, o que você falou é muito verdade. Quando você sai de um software proprietário, vai pesquisar no Google, que ele sabe o que você quer, vai te dar o que você quer, ter os melhores botões, as melhores ferramentas, e você vai para um DuckDuckGo, que você vai ver, ele é mais antigo, mas não é tão bonito. Você tem uma perca. Só que é uma troca. O que tem mais valor para você? A cara bonita do software ou seus dados? Hoje, para mim, meus dados têm mais valor. Eu prefiro lidar com um software que não tem uma cara tão bonitinha, mas que me dá uma segurança maior que meus dados vão ser protegidos. E exatamente, né, Rafinha? Tudo é uma troca, né? Tem os seus dois lados, né? Eu trouxe aqui e que eu acho que é o objetivo, né, das pessoas pegarem esses dados, né? Um deles, pelo menos, é te trazer uma boa experiência, de fato traz, né? Eu gosto de umas recomendações. Eu gosto de pesquisar e achar mais rápido. Eu gosto disso. Isso às vezes me traz uma boa sensação, só que tem um lado ruim também. Né? Tem um lado ruim, primeiro, que a gente falou, que a gente acaba só vendo o que a gente gosta, então a gente acaba se polarizando. Político, a gente nunca viveu uma fase tão polarizada hoje. É impressionante como as pessoas são polarizadas, não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada, as pessoas são totalmente polarizadas. E a gente vive também a questão dos dados, porque assim, pensa, se alguém tem meus dados, com os dados a pessoa já sabe que eu treino todos os dias, que eu treino 2 vezes por dia, que eu não saio para balada, por exemplo, mas que eu gosto de comprar coisa de esporte, que eu sou uma pessoa que não sai para comer, que eu parei, né? Eu estava numa fase da minha vida que
eu me deslocava mais, hoje eu estou muito mais em home office, então agora eu estou em home office, mas a pessoa sabe tudo de mim, né? Ela sabe que eu gosto de comprar, ela sabe para onde eu quero ir, porque todas essas informações, e aí a gente não está dizendo aqui que elas, né? A gente não está numa teoria da conspiração, mas o fato é, esses dados não estão conosco, estão sobre propriedade de uma empresa na qual a gente aceitou, porque a gente coloca o termo de aceito antes de começar e a gente não sabe o que está fazendo lá. Não estou falando que é ruim, mas a gente não sabe. A gente sabe que eles usam os dados para criarem métricas para que te conhecer melhor, né? Entender como é que é você, entender como é que ele vai te vender alguma coisa, porque tudo no fundo ainda é uma base econômica que mexe, né? É pelo dinheiro. Né? Eles querem te vender mais, eles querem que você seja mais assertivo. E tem os lados bons e ruins, e é importante você trazer isso, né, Rafinha? Agora, o ponto que a gente, e acho que fica claro, depois eu vou até deixar nesse link um site, né, que uma vez você até me mandou, que tem várias dessas opções, tanto para navegador, tanto para busca, até para YouTube, eu lembro de uma vez, tradutor, então assim, tem vários, tem até isso e o jogo, eu vou deixar para as pessoas começarem a se entender. Eu acho que a questão do open source, ela vai cada vez mais crescer, porque a gente vive numa geração que não quer mais não ter controle de nada, não quer mais não saber o que está acontecendo, uma geração muito questionadora. Então, este movimento, na minha visão, ele tende a crescer, né? A gente já tem as leis de dados que estão cada vez mais sendo discutidas, mas eu acho que a própria juventude, as próximas gerações, elas não vão mais querer, né, não saber o que está acontecendo. O que você está fazendo com o meu dado? Por que eu não posso usar algo diferente? Né? Só que é uma cultura que tem que ser disseminada e parte de entender da informação, né? Então, assim, eu vou deixar os links aqui. Eu acho que todo mundo às vezes pode instalar um aplicativo só de busca, né? Vamos aos poucos, né? Vamos usar o Signal para ver o que é, né? A questão, todo mundo fala às vezes que não quer os dados compartilhados, mas então vamos entender as outras opções, né, para saber o que é. E Rafinha, para a gente entrar aqui na essa última parte, né, nessa temática, eu queria a gente trazer esse ponto sobre a urna. Porque o que é o seguinte sobre a urna, Rafinha? Porque a urna tem uma receita de bolo ali por trás dela, né? E a gente, neste mundo polarizado, a gente tem muitos debates sobre funciona, não funciona, como que é, mas assim, educativo, de uma forma educativa, vamos tentar entender aonde ela se encaixa dentro desses softwares que você falou e como poderia ser melhor, né, para que as coisas tivessem mais entendimento e transparência, Rafinha. Bom, em respeito da urna, eu acho assim, eu entendo o valor que a urna tem para o nosso país, eu entendo a necessidade que a gente tem e eu não acho que a urna ela é um problema e eu não acho que ela traz uma fraude para a eleição, isso é uma opinião minha. Sim. Porém, eu sou e sempre fui defensor de que o código que roda na urna fosse open source. Por quê? Se você libera esse software, hoje, uma coisa que qualquer desenvolvedor de software sabe é que não existe software sem erro. Não existe software perfeito. Por que o Windows lança atualização? Por que a cada uma vez por semana você vai ligar o computador do Windows e ele fala, não vou deixar você ligar porque eu vou atualizar? Porque sempre acontece alguma coisa, se atualiza, para de funcionar outra coisa. Isso aconteceu comigo esses dias, quase quebrei meu celular. Mas enfim, vamos lá. Então, por que tem essas atualizações? Porque as pessoas vão achando erros. E qual é a vantagem de você, então, abrir o código? Eu não sou a favor de abrir o código agora, véspera de eleição. Você não tem tempo de achar os erros e corrigir os erros. E aí você cria um caos. Agora, abrir o código para qualquer um. Abra o código na internet para eu poder mexer da minha casa. Abra o código assim que acabar as eleições. E permite que qualquer um possa olhar, analisar, sugerir modificações, sugerir melhorias e contribuir. A gente no Brasil tem diversas faculdades que têm interesse em pesquisar o código da urna e contribuir para melhorias. A gente tem todos os partidos, eu tenho certeza que todos os partidos têm interesse em ter o código da urna o mais seguro. Pelo menos, no mínimo, você sai no 0 a 0.
Sim. Então, eles têm interesse que eles falam, se eu achar uma falha e o outro achar a falha também, pode ser que ele use. Então, vamos corrigir, ninguém usa. É, as universidades, as faculdades, muitos pesquisadores, eles têm interesse em melhorar. Então, quando você abre o código, você permite que as pessoas procurem falhas e sugiram falhas para que o código amadureça cada vez mais. E a chance de você ter um erro diminui. A gente fala de voto eletrônico no Brasil, os Estados Unidos também faz voto eletrônico. E eles também têm o mesmo problema que a gente, em que o software não é aberto. Então eu sempre, quando eu converso com as pessoas, e já faz tempo, eu sou muito a favor de que o código da urna siga a função aberta. Imagina, o software da urna ele não é financiado. O governo já tem a estrutura. Você não precisa pagar, não é uma coisa que as pessoas precisam pagar. As universidades vão dar as pesquisas de graça, elas têm interesse em fazer, em desenvolver o aluno em cima da urna. Elas têm interesse. Então, eu não vejo lado negativo em você abrindo a urna eletrônica. Muito bacana, Rafinha. Então é isso que é o ponto importante, né? Quando a gente fala aqui nesse caráter educacional, é justamente para sugerir algo que só vai trazer bem, né? Eu também, de forma alguma, eu acho que tenha algum problema, sou a favor de ter a urna, não tenho desconfiança, mas assim, é mais fácil você defender se você pode olhar, né? Porque hoje eu defender isso, eu não tenho muito... Como que eu vou comprovar? Não consigo. Né? Por mais que eu tenha minha posição e acredite, é difícil rebater, porque muitas pessoas que vão falar também contra, falam às vezes por total ignorância, mas se a pessoa tiver um entendimento, ela também, você não consegue rebater, porque nenhum dos dois lados tem a receita do bolo. Então, assim, só traz benefícios, né? E aí vem do contexto de open source, de trazer benefícios, né? Tudo a gente precisa começar a entender e trabalhar como uma comunidade, né, que vai se desenvolvendo, né? E assim, as próprias, em caráter de desenvolvimento, né? Você fala assim, as universidades têm interesse de colocar seus alunos para aprender, né, para colocar que eles entendam, vai procurar erros, né? Um monte de gente trabalhando junto. Isso tudo contribui para a comunidade, né? Então, assim, eu acho que a mensagem final e o que eu queria que você trouxesse para nós é primeiro um entendimento do que é um software open source, né? Você deu as 4 classificações assim, mas o entendimento geral do quê? Um software que eu tenho acesso às informações, sei como ele funciona, sei para onde está indo minhas informações ou como ele faz, né? Como é que funciona tudo aquilo que está acontecendo, versus softwares que a gente não sabe como funciona. Então, assim, tem parte boa e parte ruim? Tem. O que é melhor para você hoje? Acho que cada um deve refletir sobre isso. Não, eu quero muito clicar lá e já apareceu o que eu estava procurando, gosto das recomendações do Google e não me importo se todos os meus dados estão fazendo sei lá o que com eles. Essa é a sua posição? Ok. Não me acho ser a mais consciente, mas tudo bem. Mas assim, você pode também buscar alternativas de usar a mesma coisa. Talvez você vai ter um ônus ali de não ter as recomendações, de ser um pouquinho mais difícil para você achar uma coisa ou outra, mas você vai se acostumando e pelo menos você sabe o que está acontecendo com seus dados ali. Sabe se a pessoa não está, né, gerando o seu perfil, usando isso para recomendar outras coisas, criar outras coisas só em benefício próprio. E também você tem a segurança de que caso seus dados não estão sendo armazenados, então não pode chegar lá um hacker, roubar, né, fazer um uso daquilo e te entender, né? Eu acho que o jogo que eu vou deixar aqui, né, se alguém tiver interesse de jogar, ele mostra quanta coisa um simples reloginho como esse que eu uso diz sobre mim. Não é só sobre exercício, não. Ele diz muita coisa sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o que eu faço, o que eu gosto de fazer. Então, assim, dados, né, são muitas dessas coisas. E aí a gente parte para a questão de desenvolvimento educativo também. Os open sources, a gente conseguir desenvolver estudantes, a gente conseguir mais pessoas olhando para o mesmo problema, né? Então, assim, quando trouxe a questão da UNA, não é para trazer polêmica, mas é sim para sugerir algo que vai ser bom para todo mundo.
né? Que é algo que vai trazer uma solução simples, né, cara? Porque eu acho que assim, não é interesse, né, de ficar tendo algum problema ali dentro. As coisas têm que ser transparentes, mesmo porque toda hora tá mudando, né? O governo, né? Não é um cara que fica sempre. Então, cara, tem que ser transparente para todos e o melhor para todos, né? Porque eu acho que aí fica mais fácil a gente defender, mais fácil a gente falar sobre democracia, sobre coisas iguais, de direitos iguais. Mas, Rafinha, muito bacana todo esse tema que a gente trouxe, né? Eu sei que é tanta coisa que dava pra gente ficar horas e horas aqui, mas eu tenho certeza que vai ter a 4ª participação sua em breve e a gente vai poder falar mais aí sobre dados, privacidade e tentar, Rafinha, trazer na alfabetização eletrônica digital que ela não veio junto com a inclusão digital. Então a gente tem muita gente usando internet, usando dados, usando aplicativos e não faz a menor ideia. Você não precisa ser um especialista, mas entender, né? Então, afim, eu acho que é interessante. Não, mas sabe, eu só gostaria que você deixasse, então, falasse um recado final sobre o open source, deixasse um recado final sobre tudo isso aí que você disse para nós, para a gente encerrar com um recado final sobre o open source, né? Vamos usar, não vamos? O que você acha, afim? Bom, eu uso, já fazem mais de 10 anos que eu só uso Linux e tento usar cada vez mais open source. Então a pessoa fala, mas o que adianta eu ter uma receita se eu não puder ler? Então, para mim, isso não tem. Mesmo que você não possa ler, o fato dela estar disponível significa que pessoas que são a favor e pessoas que são contra você, que têm a mesma opinião, que têm opinião diferente, as duas pessoas vão poder ler o código. Pessoas que têm conhecimento para ler o código vão ter opiniões diversas e vão trazer a informação. Então, não é porque você não tem conhecimento para ler você mesmo que isso não deve ser aberto. Pelo contrário, abra código, porque tem gente com capacidade para apontar as coisas. Esse, para mim, eu acho que é o principal. E quem puder testar e ir mudando algumas poucas coisas, tendo mais controle sobre seus dados, que é muito importante para a nossa vida como sociedade, como humano, e acho que até como indivíduos mesmo. Sim, sem dúvida, Rafinha. Esse entendimento eu acho que é importante, como eu te disse e falei aqui nesse episódio, eu acho que essa tendência ela tende a crescer, né? E a gente precisa mais falar sobre isso. Eu mesmo, eu já te falei, você que me trouxe todos esses pontos, eu não sabia. E eu, em tese, sou uma pessoa que eu tenho um entendimento sobre tecnologia, eu sei um pouco do que está acontecendo, mas assim, eu não conhecia opções, né, que vai ter nesse link aqui várias opções de vários aplicativos, não conhecia. Então, assim, porque é muito pouco falado, porque a gente está polarizado, porque a gente está tendencioso, as coisas estão vindo para a gente está, né, acostumado com isso. Então a gente precisa talvez desacostumar, ou pelo menos tentar, né? Então fica aí o convite, muito obrigado pela sua participação, enfim, foi muito bacana, né? Nesse dia aqui que a gente está falando, né, sobre trazendo essas informações de uma forma para que as pessoas aprendam e tenham a opção de usar de outra forma, né? De entender o que está acontecendo. Então, gostaria de agradecer, Afim, a sua participação. Muito obrigado. Já fica o convite para essa foi a terceira para a 4ª participação ali. Agora a gente já está na 2ª temporada. Na primeira vez sua aqui com esse template novo aqui. Agora, né? O Rafinha ele participou aqui quando era, né? Tinha um fundo preto. Agora não, tem todo um templatezinho. A gente estamos na 2ª temporada, indo para a 3ª daqui a pouco, né? Esse episódio, quase o número 70, se não me engano, esse episódio. Então, assim, você participou lá desde o 18, né? Então, já foram vários episódios aqui e vai continuar crescendo sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigado, Rafinha, pela sua participação. Obrigado a todos os ouvintes. Eu vejo vocês na semana que vem com mais um episódio. Muito obrigado. Valeu, Rafinha. Obrigado.